Bom dia, Roque. Bom dia aos amigos da Brisa Mar FM. Mais uma vez retornamos a esse programa para falar de um tema de importância em saúde pública. E hoje nós vamos tratar de acidente vascular cerebral, aqueles famosos AVCs ou derrames cerebrais. E o que vem a ser o AVC? O AVC é uma complicação vascular que pode ser secundária a uma obstrução, que são os AVCs isquêmicos, ou um rompimento de uma artéria cerebral, que são os famosos AVCs hemorrágicos. E eles se comportam de que forma? Veja bem, inicialmente eles se comportam da mesma forma. O paciente passa a ter uma dificuldade para a fala, uma dificuldade em fazer com que os movimentos do rosto se mantenham com a coordenação motora, com a vontade própria. Então, às vezes, há um desvio de comissura labial, o lábio fica lateralizado. Há uma perda da função da sensibilidade de um lado, normalmente, o que a gente chama de hemiplegia ou hemiparesia, diminuição da sensibilidade e uma diminuição da motricidade. Quais são as causas do AVC? Veja que a gente falou muito sobre hipertensão, já falamos sobre diabetes, sobre obesidade, e são exatamente esses problemas que causam o AVC. O AVC é um acidente que acontece no cérebro, mas que podia acontecer no coração, que podia acontecer numa perna, se for obstrutivo. Então é muito importante manter doenças sistêmicas controladas, como diabetes, hipertensão, para que a gente possa eliminar ou minimizar o risco dos AVCs, tá certo? Então assim, depois de um AVC instalado, digamos, isso é um dado importante, porque a população precisa saber disso. Isso é muito importante para todo mundo prestar atenção. Imediatamente após a suspeita de um AVC, que a pessoa está dentro de casa e aconteceu de começar a mudar a voz, de perder a condição de mexer de um lado, então imediatamente essa pessoa deve se deslocar para o hospital. Porque existe um tempo chamado janela. Esse tempo, se muito bem tratado, se esse paciente for transferido para um centro de especialidade em tratamento de AVC, em que pode ser operado, pode ser desobstruído, pode ser aberta a cabeça, muitas vezes até mesmo para parar o sangramento, o paciente pode não ter sequela nenhuma ou mínimas sequelas. Depois de decorrido desse tempo de janela terapêutica, ou seja, é o período em que dá para se fazer alguma coisa. Depois desse período, a gente perde a condição de atuar e fazer com que o paciente tenha um prognóstico melhor. E aí tem aquela pessoa que nos procura: doutor, meu parente, meu pai, meu tio teve um AVC há 3 dias ou há 4 dias e ele está imóvel numa cama. Infelizmente, ele perdeu o tempo de um tratamento precoce para que ele não tivesse aquele problema. A partir dali, vai se tratar apenas os sintomas. É fisioterapia para melhorar a função motora, é compensar o diabetes, compensar a pressão arterial, diminuir a obesidade, compensar a dislipidemia, tomar o remédio, para que não venha a ter um segundo AVC ou para que melhore o sistema como um todo. Mas a sequela, ela já aconteceu e não se reverte mais. Portanto, a coisa mais importante nesse programa de hoje é falar sobre o momento em se buscar o tratamento para o AVC, que é a mesma coisa de um tratamento de um infarto do coração. Tem que ser rápido para que os danos causados por ele não sejam permanentes, ou se acontecerem não sejam graves, sejam danos menores, sejam sequelas menores, tá certo? Acho que a gente tem que falar muito nesse tema, dizer às pessoas que elas precisam controlar as suas doenças metabólicas, como falei antes, como hipertensão, diabetes, dislipidemia, hiperuricemia, o que significa dizer que tem um ácido úrico elevado. Todas essas pessoas que têm esse problema e obesidade, essas pessoas têm um risco maior de AVC. As pessoas mais magras, que não têm nenhum tipo de problema, como hipertensão, como diabetes, como essas doenças que eu acabei de falar, o risco de desenvolver um AVC é muito menor. Além de tudo, atividade física, né? Que é fundamental. A gente fala todos os programas, a gente bate nessa tecla
de que fazer atividade física faz com que o risco dos acidentes vasculares cerebrais, dos infartos agudos do miocárdio, das doenças renais sejam minimizadas por conta dessa importante ferramenta que nós temos, que é a atividade física. Tá certo, Roque? Quero deixar um abraço em todos, fiquem todos com Deus, uma boa semana e até segunda, se Deus quiser. Um abraço!